imagem. Sempre. Mas aí, voltando para a pergunta do Carlos, a questão do lado de criar essa imagem, como você fala, não é mentir, viu, Carlos? Não é a questão de você fazer de conta, não. Eu acho que você tem que ser mais verdadeiro possível. Principalmente você falou que trabalha em teatro, então você sabe como utilizar os personagens. Mas eu digo assim, quando você está no trabalho, por exemplo, eu sei que eu tenho um sorriso fácil, mas existem, por exemplo, eu trabalho como mestre de cerimônia em algumas, por exemplo, eu vou, vamos dizer que vai chegar um professor de uma grande universidade, né, e eu vou trabalhar como cerimonial, então eu não vou estar rindo o tempo todo. Então eu vou administrar isso aí. Então eu vou usar um personagem como mestre de cerimônia. Entendeu? Então não é aquela coisa falsa. É uma coisa verdadeira, mas naquele momento eu estou precisando utilizar aquele personagem. Você aqui, quando você está aqui na minha frente, você é Ilan Gurgel, é o Ilan Gurgel, então é o Ilan da TV União, você está usando um personagem. Sim. Você não é todo o tempo esse formato aqui. Quando você sai daqui, claro você que a gente procura ser o mais natural possível, né? O mais natural possível, principalmente quando você fala assim, aquele locutor com aquela voz, você pode observar que eu acho assim sensacional aqui na TV União, essa coisa da naturalidade. Né? Exatamente. E tem muita gente que acha que, na realidade, assim, aqui, é claro que, por exemplo, eu só tô nessa posição falando aqui com a Madalena, porque eu sei que eu não posso ficar aqui falando com ela, porque aí vai me pegar todo de lado. Eu preciso ficar um pouco mais de frente, então por isso que eu converso com a Madalena assim. Tem todos esses truques de câmera que, enfim, a gente vai aprendendo aqui com a experiência no nosso dia a dia. Mas assim, aqui a gente, pelo menos, a gente tem essa história, e a TV dá pra gente essa liberdade da gente ser muito natural. Natural. Né? Principalmente aqui quando a gente está falando, já que você tocou nesse assunto da fala, essa minha voz aqui é a mesma voz, pelo menos tenta ser, né? É claro que aqui a gente precisa falar com mais cuidado, precisa articular para a gente não perder nada, né? Lá de fora, quando a gente tá na frente das câmeras... com um sorriso no lábio. Né? Tem que ser. E você ainda fala com a articulação, com um sorriso no lábio. Porque é necessário. Para quem a gente tá falando? Quem é o nosso público? Então você sabe. E você atinge de imediato o público. Não adianta eu chegar aqui e fechar a fisionomia e vou falar para um público jovem. Ou vou falar para um público, tá entendendo assim, um pessoal que tá chegando agora, ou então que tá nascendo agora, então que tá ligado na televisão, o pessoal mais jovem mesmo, eu digo, é o pré-adolescente. Então você tem que se fazer entender. Tem que respeitar o seu público. Agora, uma coisa que eu estava pensando aqui, Madalena, com essa pergunta do Carlos, foi o seguinte. Existem pessoas, porque eu já vi amigos mudarem do dia para a noite. Por exemplo, vou até citar no caso de um exemplo de estágio, tá? São universitários. Então tem toda aquela garra, aquela vibração, aquela energia que o universitário tem. Aí acabam entrando no escritório. Meu, se você encontra ele 2 dias depois, 1 dia depois que ele está lá no escritório, ele está outra pessoa. Ele já está com outra aparência, vendo a vida de outra forma. Gente, quem explica isso, Madalena? Não é assim também, porque ele acaba trazendo... Não, tudo bem que ele precise ter essa postura para o trabalho. Mas que ele tenha lá, ele não precisa ficar assim. Aí uns acabam olhando pra gente e dizem assim, você sabe o nome disso? O nome disso é amadurecimento. Mentira, o nome disso é mentira. O nome disso aí é personagem. Não é? Lógico que tem que ter cuidado com isso, né? É a mesma coisa de um cearense, a gente chegar, passar uma semana no Rio, volta este ano. É mais ou menos isso, entendeu? Não dá pra acontecer isso. Logicamente que isso aí não é verdadeiro. Né? Você pode até achar bonito, sotaque, né? Mas acontece que isso não é verdadeiro. E o que a gente tem que passar hoje em dia, gente, é credibilidade. Né? Essa coisa da imagem, essa coisa da voz, essa coisa do personagem. Você está, vamos dizer, num evento formal da sua empresa, você tem necessidade de você passar aquela coisa de não soltar muita risada, o cuidado com as palavras, o cuidado com o beber, o cuidado com se alimentar. Então tudo isso aí é um personagem que você encara naquele momento. E credibilidade, viu, gente? Por favor, isso que ele está falando sou eu, não é a Madalena, mas a credibilidade você pode ter mesmo tendo um sorriso no rosto. Você não precisa ser sério ou sisudo, ou então rancoroso, assim, gente que, né, gente fria, né? Você não precisa ser frio para passar credibilidade. Você pode passar credibilidade falando sério, mas mesmo assim colocando um sorriso no rosto. Isso não significa dizer que aquilo que você está dizendo é engraçado. Isso só significa dizer que você está sendo simpático, tá? A gente vai parar por aqui, na realidade, esse tema, né? Vamos falar sobre outro que eu achei bastante interessante. Olha, enquanto a gente estava aqui no intervalo, a Madalena já estava me falando que você faz esse trabalho também de análise curricular para algumas pessoas, esse tipo de coisa.
e que a Madalena me falou algo que eu não acreditei. Ela pegou um currículo há um tempo atrás com uma pessoa que tinha feito vários cursos. Mas o último curso que essa pessoa fez foi em 1998. Por que as pessoas deixam o tempo passar assim, Madalena? Qualificação profissional, né? É uma coisa que a gente está ouvindo muito. Se você colocar até no Google, na hora que você coloca qualificação profissional, ele coloca vários sites. Uhum. É muito importante que você gerencie, é o gerenciamento da sua qualificação profissional. Qual foi o último curso que você fez? Você está estudando algum idioma? Né? Você frequentou a sua faculdade, quando foi que você terminou? Ou então, já está na faculdade? Em qual semestre que você está? Então, tudo isso aí é um gerenciamento da sua qualificação. Quando você coloca, como essa pessoa que mandou esse currículo, porque, Ilan, às vezes não, eu recebo diariamente muitos currículos. E eu acho sensacional, olha, vocês que estão mandando o currículo, é um prazer muito grande administrar isso aí, dar uma orientação, eu dou uma orientação, porque currículo, gente, é moda. É a mesma coisa de correspondência, é moda. Às vezes você pode fazer isso, às vezes você pode... Eu tenho muita oportunidade com o pessoal do RH. O RH, às vezes, o que eu falar aqui, se você quiser entrar em contato comigo, é sempre um prazer entrar aqui com a nossa TV União para poder me corrigir se eu estiver errada. Mas eu dou muita orientação em relação a tempo. Currículo, ele não pode estar envelhecido, entendeu? Então, as informações, a sua qualificação profissional tem que estar em dia. Por exemplo, quando essa pessoa que colocou vários cursos, era bem interessante o currículo dela, só que o último curso, porque é em ordem decrescente que a gente coloca. Então, vamos dizer, se você fez, no meu caso, se você pegar meu currículo hoje, eu tenho um curso que eu fiz se eu não me engano, eu fui num evento que houve no Centro de Convenções. Mas você vê que tem 2011. Então você começa 2011, 2010, 2009, 2008, 2007. Por que para em 2007, gente? Porque fazem 5 anos. Então cursos e experiência profissional só valem 5 anos para cima. Ai, Madalena, mas acontece que eu estou me candidatando a uma função e essa função precisa de uma qualificação que eu fiz no passado. Depois 2005, então 2000. Faz o seguinte, tira as datas então. Que aí você está omitindo. Você não está mentindo, você está omitindo. Na entrevista, você vai e fala. Olha, eu fiz um curso, não agora, recente, mas eu fiz um curso nessa qualificação que eu sei que é importante para essa função. Entendeu? Transparência, mais uma vez. Então, veja, qual é o idioma que você está fazendo? Por exemplo, olha, cuidado com o mandarim, que agora ainda está sendo um diferencial mercadológico. O inglês está sendo uma necessidade. Né? Porque a gente sabe muito bem, Ilan, qual é a língua a mais falada no mundo. É o mandarim, que é o chinês. Mas na internet é o inglês. Sim. Então o inglês significa o quê? Básico para quem está entrando na empresa. Inclusive eu li uma matéria essa semana, né, esse final de semana, que fala que o Brasil, em relação ao idioma, o inglês, ele está perdendo percentual em relação aos outros, até a Colômbia. Nós estamos perdendo. Por quê? Porque, por exemplo, sério? É sério, é sério. É sério, saiu numa das revistas de grande circulação daqui, né, do Brasil. E ela fala que o Brasil está numa classificação abaixo, porque, por exemplo, às vezes perde negócio porque os profissionais não falam o idioma do cliente. Nossa, meu. Então, nós temos que ir atrás, infelizmente, às vezes, eu sei muito bem, eu sou professora, eu sou pedagoga, e às vezes a gente fica chateado porque nossos alunos, às vezes, falam assim, tipo, né, com licença, português nós já sabemos, nós vamos aprender inglês. Entendeu? Nem conhece o nosso idioma e a gente é obrigado a saber o idioma do americano, de outro país. Então isso aí, mas infelizmente, gente, é necessário que vocês busquem, porque o nosso país está perdendo o negócio às vezes, a gente não pode generalizar, mas tem alguns pontos que nós estamos perdendo pela falta do profissional que fale, que leia, que escreva, que domine. Mais importante, às vezes, o que eu fico chateada, quando as empresas ligam para mim pedindo um profissional que domine o idioma inglês. E aí eu fico procurando. Aí eu recebo um currículo básico. Aí eu telefono básico até que ponto? Fala, não, eu entendo. Então não é domínio. Aí a outra eu falo e leio. Aí eu ligo, vamos lá, eu tenho uma vaga. Você fala, não, eu entendo, mais ou menos. Entendeu? Fica difícil. Aí quando fala assim, domínio, eu quero, porque a pessoa que ela vai trabalhar, ou que ele vai trabalhar, não é daqui, não fala nada em português. Olha, não é fácil. Não é fácil.
Inclusive, eu tive no debate da UFC, tive no debate, primeiro ciclo de debate e palestra, e eu falei para elas, olha, quem vem atrás de mim aqui é um pessoal de RH, que eu sei. Então, procurem saber por que na profissão de vocês está tão difícil selecionar vocês. Aí vai para o idioma, vai exatamente. Então, você que tem que administrar a sua qualificação profissional, se preocupar com isso. Com o francês, com o inglês, com o italiano, outro idioma, ou espanhol, mesmo o espanhol, que fica mais fácil para a gente, mas de você ter uma opção. Outra, vamos dizer assim, ai Madalena, mas eu tenho vários cursos, eu fiz vários cursos, eu tenho curso de flores, eu tenho curso de gastronomia, de fazer bolo, eu tenho curso de cabeleireiro. Quem tá entrando nessa onda de gastronomia sou eu, fiz umas sobremesas fantásticas esse fim de semana. Próximo final de semana eu já te convido, tá? Ah, que ótimo. Comigo, tá? Deixa eu mais uma coisa, tá em evidência, né? Gastronomia tá em evidência que saiu, se eu não me engano, no jornal de domingo, a questão de um brasileiro, né, tá em evidência em relação ao restaurante, né, que é a primeira linha. Então isso aí é muito importante pra gente também. Mas você tem que ter cuidado o seguinte, esses cursos que eu fiz é muito bom. Todos os cursos, eu digo sempre. Às vezes o pessoal telefona, tu acha que eu devo fazer esse curso, Madalena? Aí eu digo, olha, todos os cursos é válido. Agora, o que você tem que fazer é quando você for se candidatar, ou então quando você estiver numa profissão, você direcionar o curso, que isso é gerenciamento. Direcionar os cursos que você já fez ou que você vai fazer, ou planejar o que você tem que fazer. Né? Houve agora aqui em Fortaleza o Futuro Trends, né? Que é um evento de tendências, né? Muito bom, muito bom. E o que eu senti falta foi dos jovens, de muitos jovens. Eu senti muita falta, sabe? De jovens que a gente viu que não estava lá. Então vamos lá, voltando para o nosso tema, que é qualificação, gerenciamento da sua qualificação profissional, gente. Observem, inclusive eu também li esse final de semana em relação que o RH, não aqui no Brasil, fora do Brasil, eles quando vão analisar o currículo, eles olham para as palavras-chave. Eles estão olhando para as palavras-chave para não perder o tempo. Porque a gente sabe muito bem que é difícil para o RH, ou para o pessoal do DP, ou para o administrador, o gerente, selecionar. E quando você coloca numa mídia, vem aquela quantidade de gente e você vai ter que selecionar. Então eu achei super interessante quando eles falaram assim, foi pequena a matériazinha, bem pequena, falando que eles lá fora, eles analisam o marketing pessoal de uma pessoa, os headhunters, né, que são os caçadores de talento, em 2 segundos, de 2 a 5 segundos. E eles agora estão olhando no currículo palavras-chave. Que aí eu vou tentar descobrir através dessa revista, que eu vou cascavear, para saber que palavras são essas. Ou então, por exemplo, você que é RH, que pode nos ajudar, né, para o nosso público, entrar em contato comigo. Com certeza. E dar alguma dica. Aproveita e já Madalena Matos, @gmail.com. Você pode entrar em contato comigo ou aqui com a Rede União e ver se pode nos ajudar para o nosso público. É muito interessante a gente saber esse tipo de coisa e como é que a gente deve fazer. É verdade. Eu não perco a oportunidade. Todo canto que eu tô, eu vejo um RH, eu digo, aí, como é que tá as coisas? Como é que tá a moda agora? Como é que tá a exigência? Como é que a gente coloca esse pessoal mais qualificado no mercado? Então, gente, cuidado da sua qualificação. Eu, às vezes, digo assim, não vou dizer a minha idade aqui, né? Não diga, não precisa. Mas eu, por exemplo, eu me preocupo demais com a minha qualificação. Eu fico assim, todo tempo buscando. Outra coisa, eu mantenho o meu currículo atualizado. Eu estou falando aqui, mas eu mato a cobra, mostro o pau e trago ela morta. O mercado está exigindo, é isso. Se você quiser, eu estou ali no pendrive na minha bolsa, meu currículo totalmente atualizado. Se não, tá na internet, porque eu posso precisar de imediato, o pendrive pode não estar na minha bolsa, então eu já deixo já no meu Gmail, pronto para qualquer momento. Então você, principalmente, que está fora do mercado, ou então que está pensando em mudar, tem que estar atualizado. Tem que pensar e gerenciar a sua qualificação.